Gracias, professor Fernando Chancón. Passo agora a palavra ao professor José Ribeiro. Muito bom dia, boa tarde, penso eu, já passamos. Boa tarde, queria cumprimentar os meus colegas da mesa, cumprimentar todos os assistentes, dizer que é com muito prazer que estou aqui e eu vou falar, vou pôr a tónica mais no bem-estar e na saúde mental, okay? Não chamar a atenção, salientar, vocês sabem todos, peço desculpa da redundância, que a saúde mental é um estado de bem-estar mental em que as pessoas são capazes de lidar com as exigências do meio ambiente e ser produtivas socialmente. E, portanto, vou falar na saúde mental, que é parte da saúde geral, que é um estado de bem-estar físico, mental e social e não só a ausência de doença. Portanto, o bem-estar é central na saúde, embora depois haja estas consequências das doenças paralelas ou sobrepostas à saúde. Eu roubei este título a este senhor que apresenta está de acesso livre na internet, vale a pena ler. Este senhor Paul Krugman é um senhor que ganhou em 2008 o prémio Svensson, é considerado o prémio Nobel da Economia, mas de facto não é um prémio Nobel, porque não é dinheiro do Nobel, é de uma associação de bancos, tem outro nome, mas é prémio Nobel. E ele denuncia de modo razoavelmente sistemático os estudos do Reinhardt e do Rogoff, são dois eminentes professores de Harvard, que desenvolveram um modelo que está a coordenar toda a intervenção das organizações internacionais, em Portugal, em Chipre, na Grécia, na Irlanda, em que mostra que a melhor maneira de combater a crise é o empobrecimento. O que eles verificaram posteriormente, e que o Paul Krugman diz, que vale a pena ler o artigo porque ele aponta os dados todos, é que os dados que aqueles investigadores colocaram no Excel estavam errados, usou procedimentos estatísticos inadequados e usou fórmulas inadequadas. Portanto, estão a ver, nós estamos a ser governados por um modelo que aparentemente toda a gente aceita, é imposto, nem dá para discutir, o que nos leva eu preferia designar por problema, esta crise que nós estamos a falar é uma crise financeira, a crise económica é secundária à crise financeira, que vocês só ouvem falar em pagar a dívida, juros, que estamos a dever mais e temos que pedir dinheiro emprestado, não ouvem falar em economia, ouvem falar em finanças. Depois, claro que se tem consequências nas outras áreas todas, mas não se esqueçam que a economia, ao lado da psicologia, aparece como ciência social, as finanças não aparecem, isto é um problema de finanças. Quando nós falamos em crise, por definição, há inúmeras crises, nós sabemos que a crise é importante no desenvolvimento, basta pegarmos no Erik Erikson e que fala na maneira como as pessoas lidam com a crise, é essencial, é determinante no desenvolvimento, ou no Piaget com o desenvolvimento cognitivo, e nós temos vários tipos, temos as crises que são normativas, que são esperadas, entrar na escola, entrar na universidade, casar, ter filhos, envelhecer, divorciar-se, funeral dos pais, são crises normativas, todos nós passamos por elas. Depois, que estas têm a ver com o crescimento, depois há as crises históricas, nós estamos provavelmente numa crise histórica, de vez em quando elas ocorrem, na década de 70 ocorreram também crises desse tipo, e portanto e depois há as crises não normativas, há coisas que acontecem na vida das pessoas e que altera a vida das pessoas. Portanto, esta crise financeira
tem um impacto forte na vida das pessoas, da maioria das pessoas. Algumas estão a sofrer, já perderam o emprego, marido e mulher, perderam a casa, portanto, estes estão a sofrer já. Mas a maioria de nós está como uma ameaça, ninguém sabe o que é que nos vai acontecer. E este como sabe, é uma fonte de stress, é um dos fatores, é ser uma ameaça, o que é que vai acontecer. Nós podemos imaginar que pode acontecer o pior, mas, portanto, esta crise financeira deixa-nos na expectativa sobre o que é que virá a seguir. Eu vou apresentar alguns dados estatísticos comparativos antes de entrar na parte importante do meu estudo e isto está sublinhado a vermelho Portugal e nós podemos ver que desde 1970 até recentemente fomos o país que melhor, estamos hoje com patamares de mortalidade infantil ao nível dos países mais adiantados e nós fomos de facto o país que mais reduziu. Quer dizer que aquela revolução, que foi também estressante provavelmente, porque foi um acontecimento não normativo relacionado com a história que teve impacto e este efeito foi um efeito, teve efeito positivo na nossa vida, como as estatísticas mostram. Outros dados, por exemplo, se nós observarmos a população que não tem dinheiro para fazer face, o dinheiro não lhe chega para fazer face às despesas até ao fim do mês, vemos que Portugal aparece aqui assim com a vermelho, os que têm dificuldades em satisfazer as suas necessidades até ao fim do mês, é destes países da Europa o que tem mais dificuldades. Se virmos em termos de cidades que dizem, portanto, tem um conjunto de cidades da Europa, onde estão cidades portuguesas, as espanholas estão assinaladas a azul e as portuguesas só aparece Lisboa, mas vemos que Portugal é das cidades onde as pessoas têm a percepção de pobreza, ok? Curiosamente, Oviedo, portanto, uma cidade do norte de Espanha, é das que tem menos. Madrid e Málaga aparecem aqui juntos e Barcelona também aparece aqui assim, mas isto são as nossas expectativas. Só aparece aqui Lisboa, mas provavelmente é o mesmo. Este índice de Gini é um índice clássico, há aqueles índices que sobrepõem os 20% mais ricos com os 20% mais pobres, isto está um rácio, é parecido com isto. Este é de 2005, melhorou ligeiramente, Portugal baixou para aqui, mas mostra a diferença entre a distribuição de riqueza, que é um fator provavelmente estressante e desagradável, que este índice de Gini apresenta de uma forma gráfica, mas que nós temos a intuição que é assim, que há uma distribuição, o nosso país é dos piores, mesmo que agora, e em 2010 este valor já baixou, já estamos mais próximos dos outros países da Europa. Quando nós observamos, eu acho que este valor, que este gráfico surpreende, a mim surpreende-me sempre. E vejo isto várias vezes, este por acaso não é do relatório de desenvolvimento humano, o último, mas continua a aparecer este valor. É um valor surpreendentemente baixo da população com baixa escolaridade. Eu tenho a ideia que, intuitivamente, eu tinha essa ideia, até há relativamente pouco tempo, que a escolaridade tinha aumentado. É mentira, estamos com valores espantosamente baixos se compararmos com o resto da população, e portanto este quadradinho aqui pequenino é a população mais velha, ok, mas este valor é a população adulta, okay? O azul refere-se à população adulta, este é a população mais velha, percebe-se, são os mais idosos que andaram menos na escola. Portanto, são valores surpreendentemente baixos, e quando nós ouvimos o discurso à volta da educação, isto quer dizer que precisaremos de mais educação para estarmos ao nível, para estes azuis, que são os mais velhos, já nasceram depois de 25 de Abril, para estes azuis estarem ao nível do resto dos países da OCDE. Isto são dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Europeu.
quando nós pensamos em termos de bem-estar ou satisfação com a vida, vou usar felicidade, são termos que usarei como sinónimos, vemos que Portugal é o que mostra maior diferença em função da escolaridade, ou seja, quanto mais educados, escolarizados as pessoas tiverem, melhor reportam a sua satisfação com a vida. Portanto, é uma diferença notável, portanto, destes países todos. Curiosamente, a Irlanda é o que aparece mais abaixo. A Irlanda, não sei se percebem, que é o nosso par na crise económica. Depois tem uma pequena diferença, porque o nosso ordenado mínimo nacional são 485 euros, o deles é 1.400 e qualquer coisa. Mas tirando isso, somos iguais. Um valor que nós temos sempre relativamente elevado, e das investigações que eu tenho feito, que reportarei já a seguir, também tenho encontrado isso, é as relações sociais. Ou seja, nós no contacto social, não sei se isto é um atributo da pobreza, provavelmente é o padrão caribenho, portanto temos boas fontes de suporte social em média quando comparados com os outros países. Isto é positivo. Quando vamos para a satisfação com a vida, nós encontramos estes valores razoavelmente baixos de satisfação com a vida, que também é tradicional. Nós somos, não sei se é do fado, somos particularmente, se é feio ser feliz, se é falta de educação mostrar satisfação, mas nós reportamos sempre valores razoavelmente baixos de satisfação com a vida. Desculpem lá, deixem... Esqueci-me de mostrar este. É a mesma coisa com a percepção de saúde, ok? Também temos valores razoavelmente baixos de percepção de saúde quando comparados com os restantes países europeus. Portanto, percepção de saúde, satisfação com a vida, também valores baixos. Portanto, é típico nosso. Isto, neste eixo aqui, vocês veem o rendimento per capita, o produto interno bruto, portanto, por cabeça, e aqui assim tem os níveis de satisfação com a vida. Portanto, Portugal está aqui, portanto, a Grécia está aqui, portanto, tem um GDP maior que o nosso, a Espanha está aqui, tem um GDP maior, a Irlanda está aqui. Portanto, não só, isto quase que tem a reta de regressão é claramente positiva, e também temos valores de satisfação com a vida mais baixa, quase bem mais baixa que a grega, mais baixa que a japonesa e bem mais baixa que a irlandesa. Okay? Parece haver aqui uma relação entre a percepção de saúde. Na população portuguesa, isto corresponde a um estudo que eu fiz com uma população de 2.000 pessoas distribuídas, representativas em termos de percentagem da população, de homens e de mulheres, dos distritos de Portugal. Okay? Portanto, quer dizer que há mais gente na Grande Lisboa, no Grande Porto, e há menos gente no interior. Isto mostra a relação entre a escolaridade e o bem-estar pessoal, que é na minha investigação foi o questionário que eu utilizei, o Personal Wellbeing, e vemos que quando aumenta a escolaridade tende a aumentar também o bem-estar, que eu já tinha referido anteriormente. Relativamente ao vencimento que as pessoas traziam para casa, também aparece este padrão: quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais satisfeitos, melhor o bem-estar pessoal. Poderíamos dizer, se tivéssemos que estabelecer o dinheiro de fronteira que as pessoas deviam trazer para casa, deviam estar aqui no ponto 7, ou seja, deviam ganhar entre 854 euros e 1.000 e tal, o que obviamente é falso. Mas estes foram os valores que eu encontrei desta relação para a população portuguesa. Conhecem com vocês este paradoxo de Sterling, que ele diz que não há ligação entre o nível de desenvolvimento económico de uma sociedade e a felicidade dos seus membros. Ou seja, verificamos, como vimos aqui, quanto mais as pessoas ganham, mais satisfeitos ou mais felizes estão.
mas depois, quando verificamos países, ao conhecido padrão caribenho, quando vemos aqueles países da Caribe que são razoavelmente pobres, reportam níveis de satisfação com a vida e de felicidade bastante mais elevados que países desenvolvidos, nomeadamente dos países europeus. Estes dois autores, texto já antigo, embora tenham um mais recente, numa meta-análise eles verificam que os fatores de personalidade não explicam o bem-estar. Ou seja, portanto, vemos que a relação é supérflua, mesmo que estatisticamente significativa, uma correlação de 20 não explica coisa nenhuma. Este é o tal paradoxo de Easterlin, reporta-se aos Estados Unidos, e desde que eles começaram a fazer a avaliação do bem-estar, desde 72 até 2002, veem que o rendimento per capita subiu sempre e a estrutura da felicidade manteve-se constante nestes 30 anos. Okay? Quer dizer que parece que o dinheiro também não contribui para a felicidade, se a personalidade também não contribui. Ok, e agora vamos entrar na investigação que eu fiz, portanto, em que eu estudei uma das variáveis que eu estudei é esta variável, governance. Peço desculpa não traduzi, não encontrei um termo bom para a tradução e, portanto, neste caso aqui assim refere-se aos nossos, como nós somos governados em Portugal. Este modelo em que eu me baseei é um modelo que tem estado a ser perseguido na Europa e no mundo inteiro. É baseado no modelo que o Botão já aplica há bastante tempo, é que eles chamam a felicidade interna bruta. Em vez de serem produto interno bruto, é a felicidade interna bruta. Têm um questionário relativamente longo para fazer a avaliação da satisfação das pessoas e do que é que está mal, não em termos meramente de quantidade de dólares que ganham, mas tem sido apreciado e tem havido a tendência. Se vocês forem aos relatórios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, os da OCDE, vê uma pressão muito grande na avaliação do bem-estar. Tem quase todos os relatórios chamam a atenção para essa dimensão do bem-estar. Mesmo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento publica um relatório anual que é o relatório do Human Development Report, se puderem HDR 2013, está de acesso livre, tem lá as estatísticas todas, cerca de 200 países, incluindo Portugal. A partir da década de 90 também se começaram a preocupar não só com a quantidade de dinheiro disponível, mas com a felicidade das pessoas. Portanto, neste estudo que eu fiz, utilizei uma amostra de pessoas da comunidade, com cerca de 500 indivíduos, cerca de 4% mulheres e com a idade média de 36 anos, portanto, população normal, e utilizei para avaliar as variáveis positivas um pacote de variáveis. Estas são relativamente redundantes, portanto, utilizei depois isto noutro estudo para comparar se havia diferenças entre elas, e estes são 4 indicadores de bem-estar subjetivo ou de felicidade que se sobrepõem e apresentam correlações acima de 60, portanto, relativamente elevadas. Depois avaliámos a qualidade de vida e a percepção geral de saúde, dimensão física e mental, e usámos ainda este instrumento, o Mental Health Inventory, com 5 itens, que é um dos principais instrumentos de rastreio, é um dos mais eficazes instrumentos de rastreio para a saúde mental. A performance do governo era avaliada com esta pergunta, portanto, fazia-se um conjunto de perguntas em que as pessoas respondiam entre 1 e 5, 1 era o pior, 7 seria o melhor, e esta é parecida, o National Wellbeing, na caso falei no bem-estar pessoal, este é o bem-estar nacional. Os itens são parecidos, mas sei lá, por exemplo, a situação económica, no bem-estar pessoal, é quanto satisfeito está com a sua situação económica? É uma pergunta. No bem-estar nacional, quanto satisfeito está com a situação económica do país, que é diferente, embora tenha uma correlação moderada para alta
Portanto, isto é o National Wellbeing. Fazia também questões tiradas do clima, sobre o clima, porque é uma das crises que existe, é a crise sobre o clima. E tinha este conjunto de perguntas. Nos resultados sobre a governação, o que nós vemos é que a apreciação negativa é dominante. Principalmente, desculpem, isto foi feito no final do governo anterior, portanto, de José Sócrates. Já estávamos na altura do PEC 1, PEC 2, PEC 3, PEC 4, portanto, não sei se melhorou, não acredito que tenha melhorado e que se fizéssemos agora estes melhorassem, mas veem, portanto, estes valores negativos. Se nós vemos a correlação entre as medidas de bem-estar e a governação, uma das coisas que gostaria de salientar é que são incipientes, ou seja, portanto, a personalidade não explica, o dinheiro não explica e a qualidade da governação também não explica o bem-estar. Porquê é que isto acontece? Há uma autora, a Shirley Taylor, que tem uma investigação, a primeira investigação mais notada é de 1983, em que ela fez um estudo com pessoas, com mulheres que tinham cancro da mama, e ela ficou surpreendida como é que aquelas mulheres que tinham cancro da mama deviam estar mal, como é que elas tantas se sentiam bem. Era estranho. E isso ainda é verdade. Portanto, há depois uma porção de artigos que dizem, de discussão sobre este tema, e dela a responder, alguns dos artigos chamam-se Illusion and Well-being, ilusão e bem-estar. Dizem que as pessoas que têm bem-estar, que se sentem bem, estão desrealizadas, não têm consciência da realidade, porque a realidade, se a gente tomasse em consideração a realidade, aquelas pessoas não se podiam sentir bem. Portanto, isto às vezes é uma ideia muito mecânica e, felizmente, não é assim. E as pessoas têm esta capacidade, eu costumo sempre citar o Stephen Hawking como exemplo. Como sabem, aquele senhor da cadeirinha de rodas que tem esclerose amiotrófica bilateral e que fala com um sintetizador. O homem deve ser o homem mais infeliz do mundo, tem uma doença gravíssima. Será? Não parece. Faz tudo, é um dos melhores, é melhor que o Einstein, continua a dar aulas. Pronto. Isto para dizer que quais são as boas notícias? As boas notícias é que nós, os humanos, temos capacidade para enfrentar, temos resiliência para enfrentar as crises financeiras. As más notícias é que a crise financeira vai continuar, pelo menos até 2020. Obrigado.